Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de abril de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2628. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 15 máximos. O tema é continuismo verbetográfico. A especialidade é ortografo-pensenologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Eliana, que está ali muito bem assessorada. Definição. O continuismo verbetográfico é a qualidade, caráter ou condição sadia de autodeterminação do neoverbetógrafo ou neoverbetógrafa em perseverar na escrita regular de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, autolúcido ou autolúcida, quanto à oportunidade evolutiva. O holopensene doméstico construído para redigir verbetes. Os ortopensenes reiterados. A autodeterminação ortografo-pensênica. A ortoforma holopensênica do holociclo, favorecendo a produção de neoverbetes. A redação diária de neoverbetes. A colaboração no fluxo de produtividade verbetográfica. As revisões das entradas enciclopédicas alheias, acelerando a escrita dos próprios verbetes. A rotina mental somática, os hábitos intelectuais sadios, a hiperacuidade quanto a possíveis temas enciclopédicos, o aproveitamento das vivências do verbetógrafo, o escoamento dos temas de autopesquisa, a garimpagem das neoideias verbetáveis. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático antes, durante e depois da escrita e defesa do verbete pessoal. O amparo de função técnico especializado presentes na tarefa verbetográfica. A TENEPS enquanto inspiradora de neotítulos. A coleta recorrente de temas verbetográficos durante as projeções conscientes. A justa retribuição ao investimento dos parapreceptores do curso intermissivo pré-ressomático. Na argumentologia tem o tópico aí da caracterologia, com 16 características de consins continuistas, homo-mulher, concernente à autoinserção enciclopédica, seguidas das respectivas filias. Agora, isso aí vale a pena ver, os 16. Agora, na remissiologia, nós temos aí, dos 15 verbetes, destacamos 5. Ciclo autoverbetográfico, continuismo consciencial, para pedagogiologia, verbetográfica, verbetógrafo conscienciológico e verbetorado conscienciológico. Agora, nós temos aí a frase enfática. O continuismo verbetográfico reflete a organização grafotarística das consins atiladas sob a mega oportunidade de autoinserção max-proexista na Enciclopédia da Conscienciologia. Você, leitor, ou aqui no caso ouvinte, possui perfil continuista ou procrastinador em relação às GESCONs pessoais? Até quando vai empurrar com a barriga o próprio sequenciamento verbetográfico? Agora, nós temos aí na Mega Análise com João Paulo 20 itens. Intelectualidade, produtividade, regularidade, perseverança e constância. Grafotares, grafofilia, GESCON, escrita e rotina. Verbetorado, pesquisofilia, verbetografia, enciclopedismo e grafopensenologia. Autodeterminologia, autoorganizaciologia, comunicologia, redaciologia e tertuliologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é dissidenciologia, o argumento é evoluciológico, ele tem 45 itens chamativos. É uma página e meia. Agora, questionamento. A verbetógrafa, professora Eliane. Na fatologia, página 8, quinta linha,
Como você realiza a garimpagem das neoideias verbetáveis no seu dia a dia? Boa tarde a todos e todas, tertulianos e teletertulianos. Bom, essa garimpagem de neoideias é assim, você fica atento a tudo, né? Você está vendo um programa de televisão, você está lá com um caderno, uma caderneta perto para anotar, né? Se surge alguma ideia, eu faço muito isso. Eu já vou assistir algum documentário, algum programa, né, que eu sei que é interessante, uma entrevista, já com o meu caderno, minha caneta na mão. Ou você está numa tertúlia, você está numa palestra, ou no trânsito, enfim, qualquer local em que você perceba que, puxa, ali tem alguma coisa interessante acontecendo, deixa eu anotar isso aqui, né? Ou mesmo lendo algum texto, algum livro, uma conversa com amigos, enfim, em qualquer situação. Muitas vezes você pode ter um insight, uma ideia, né? Vale a pena anotar e depois você poder tentar utilizar, avaliar, claro, com calma, se pode virar título de verbete. Isso aconteceu comigo e eu vejo que acontece com muitas pessoas, né? Que contam para a gente, olha, o tema apareceu na situação mais inusitada possível, né? No trânsito. Em Fatologia, página 9, segunda linha, poderia nos falar da relevância de evitarmos a perda do bonde da grupo Revezamentologia Multidimensional ao não publicar verbetes? Bom, isso aqui é um aspecto muito sério, né? Desde que o professor Valdo, em 2007, abriu a possibilidade, né, de todos nós, na verdade, qualquer pessoa, independente da idade, da formação, se é intermissivista ou não, né, se é voluntário da conscienciologia ou não, enfim, escrever verbetes, participar, né, trazer a sua experiência para a enciclopédia, também se abriu uma janela de oportunidade seríssima de nós estarmos nos incluindo na Maxi Proexis grupal e também estarmos preparando nosso próprio processo de auto-revezamento, na verdade, grupo revezamento, né, multiexistencial. A estratégia do professor Valdo, ele já comentou isso várias vezes, é fazer um grande enredamento, né, cosmoético deste grupo, se possível 500 ou mais verbetógrafos, para que, né, nas próximas ressomas nós já estejamos comprometidos, já estejamos muito mais próximos do processo da conscienciologia, do processo evolutivo, melhor para nós mesmos, do que nós tivemos hoje, né, nessa ressoma. Então, é uma grande estratégia, uma grande oportunidade. Se a gente perder esse bonde, esse trem, né, da história, eu acho que nós vamos perder uma preciosa oportunidade. Daí, então, a insistência, e talvez fique até, o pessoal fica um pouco chateado, puxa, mas que cobrança é essa? Cadê o verbete? Cadê o verbete? Mas tem algo muito sério, né, por trás somente de publicar um verbete na enciclopédia, que é esse nosso vínculo, né, esse paravínculo e vínculo multi-existencial aí para as próximas ressomas. E na tecnologia, página 9, como funciona a técnica do copião verbetográfico auxiliando a defesa do neoverbete? Bom, aqui é uma técnica minha, e cada verbetógrafo tem a sua, e eu vejo que várias pessoas têm também. Eu sabia que iam perguntar isso, eu trouxe um copião. Para cada verbete, eu faço um arquivo, em um Word mesmo, com as ideias, as questões, os levantamentos, os dados, as estatísticas, os números, que eu não posso esquecer, e que, que conforme a pergunta surgir, eu quero trazer para enriquecer o verbete. Então, aqui eu tenho o meu copião, que é um dos maiores, do verbete Cultura de Paz, né, que é um copião farto, grosso, porque tinha muita informação. Então, isso, ao preparar isso, é que nem a questão da cola, né? Na escola, eu nunca colei, mas o pessoal que colava dizia que ao preparar a cola, já não precisava nem colar, porque já tinha estudado o suficiente para... Então, ao preparar esse copião, você tem, assim, uma sustentabilidade de argumentação para o verbete, você fica mais seguro, mais tranquilo, né? E é uma técnica que vale a pena. Você traz os seus livros, você traz os seus cosmogramas, mas esse copião aqui, você sabe exatamente onde é que está tal e tal dado. Ele é uma ferramenta que tem me ajudado, e fica uma dica aí, então,
neoverbetógrafos. Em relação ao copião aí, qual a técnica para fazer? Eu tenho uma técnica que é a seguinte: eu vou colocando, em primeiro lugar, eu procuro colocar o título e a definição de praticamente todos os verbetes que eu cito na remissiologia. Além do porque, né, pode surgir alguma pergunta e eu, né, faço muito link com os verbetes da remissiologia, porque o verbete da gente, ele dialoga, né, com muitos verbetes, e especialmente os 15 verbetes, ou 10 ou 12 da remissiologia. Então, eu coloco as definições, né, para qualquer coisa aí, se der algum branco, você vai lá e tem a definição exata. E eu vou colocando argumentos, dados, estatísticas, referências que eu considero fundamentais, né, conforme os questionamentos, conforme o andamento aqui da apresentação, que façam parte. Então, eu faço um recorte e cola. Às vezes eu recorto e colo um artigo inteiro, ou um pedaço, né, inteiro de um artigo de algum local, ou de tratados da Conscienciologia, da própria enciclopédia, para ir montando essa minha base aqui de sustentação argumentativa do verbete. Professor, minha madrasta é espírita, ela acende incenso pela casa no intuito de atrair bons espíritos e boas energias. Nesse caso, como funciona a interação energética desse ambiente? Que tipos de consciências são de fato atraídas para esse local? Olha, dentro do espiritismo, devido aos processos aí fechados da situação lá, sempre tem a guia cego nisso. Agora, aí depende da pessoa para ter boa ou má assistência. Isso depende dela e da assistência que ela faz aos outros. Quem faz assistência tem boa assistência. Olha por aí. Professor, no verbete do DAC, em enunciatum, evoluciologia, o senhor poderia expandir a frase? É quando o seu upgrade evolutivo chega antes dos compassageiros evolutivos. O upgrade evolutivo aqui que nós estamos falando é o seguinte, aqui, ó. A condição da maxi-incidência biológica é inevitável. Esse contingenciamento lúcido se impõe pela própria evolução intraconsciencial. É quando o seu upgrade evolutivo chega antes dos compassageiros evolutivos. O problema todo é a maxi-incidência. A maxi-incidência é a pessoa que deixa aquela ideologia de um grupo para caminhar para um nível superior àquela ideologia. Então, ele é max, é uma dissidência a maior. E aí, então, esse processo sempre vai ficar na ponta perante as outras pessoas do grupo evolutivo mais chegado da pessoa. Professor, poderia ampliar e exemplificar a última frase do verbete do DAC, adendo sociologia? A consagração de um costume ou de uma tradição anticosmoética pode ser a primeira ilicitude na sociedade intrafísica que associa às vezes patológicas. As ilicitudes secretas e ignoradas pela população levam mais consciências à baratosfera do que as ilicitudes públicas e notórias para a população. Agora, o que nós queremos falar, então, é o processo das ilicitudes secretas. Por exemplo, aquilo que a pessoa fez e que nem os parentes dela, às vezes aquilo que o filho fez, a mãe nem sabe o que é que o filho fez. Ou o marido fez e a esposa não sabe o que fez. Isso é uma ilicitude ignorada, acobertada, secreta. Agora, a ilicitude pública, aquilo, por exemplo, um ato errado, uma coisa errônea, um processo espúrio, uma falta, alguma coisa assim, que todo mundo viu, é mais fácil da pessoa saber, perceber, e isso funciona de outro modo. Professor, eu estava refletindo a respeito da homoafetividade e cheguei a algumas conclusões. Uma delas é a aversão a nascer com o sexo oposto. Eu acho que isso é relacionado ao terceiro chakra, em grande parte. Então, qual a vantagem de nascer mulher, já que essa, fisiologicamente, sofre mais que o homem? Não, isso é relativo. Em primeiro lugar, o ginossoma, que é o corpo da mulher, é superior ao corpo do homem. Quando a consciência sabe dominar os hormônios e as condições do ginossoma, ela pode funcionar e dinamizar mais a evolução do que no corpo de homem. Isso aí não é assim, não.
Aí depende do autodiscernimento da consciência. No verbete do DAC Premissum, Energossomatologia, pode expandir mais esse item quanto às conceneres, amigas do passado, como assisti-las fraternalmente para que possam ser encaminhadas, como não cair no mesmo erro do passado relacionado a essas consciências energívoras. Em tertúlia passada, o senhor comentou que essas consciências acabam com a vida da pessoa. Pode expandir mais sobre essa dinâmica de ação e ataque dessas consciências? Aqui, o que eu falo aqui, na premissa, é o seguinte: até no âmbito da maxidissidência, precisamos sopesar criteriosamente as relações interconscienciais. Por exemplo, a concener, que é a consciência energívora, extrafísica, quando apresenta real afinidade antiga com você, advinda de vidas humanas prévias, ela vem atrás da sua pessoa ou de suas energias conscienciais. Ela identifica você em novo soma e se aproxima por amizade, sem qualquer má intenção. Mas o nível das ECs, das energias conscienciais dela, o que exterioriza hoje, é de assédio interconsciencial, logicamente patológico. Ela se torna, por isso, infelizmente, verdadeira peste para você. Uma consciência energética intrusiva, assediadora. Então, veja, ela está ali, no caso, fossilizada dentro do processo daquelas energias. As energias não são boas, são patológicas. Se elas chegam perto de você, aquilo afeta você. Agora, a intenção dela não é fazer o mal. Ela, às vezes, veio devido à própria energia mesmo, que ela está seguindo aquele para-instinto que ela tem, e ela não tem lucidez disso. Isso é que é a consciência energíva. Agora, de que modo que a pessoa melhora? Através do estado vibracional, o EV, através do arco voltaico, se a pessoa sair do corpo, mas o processo é ela, a consciência, exteriorizar a energia para melhorar o ambiente ou encapsular a si mesmo ou encapsular aquela consciência que aparecer. Agora, outra coisa, se a pessoa começa a praticar a TENEPS, e a TENEPS é uma técnica que foi acertada justamente para esses objetivos, a pessoa, então, vai ter assistência de amparador. Esse amparador, então, com o passar do tempo, encaminha essas conceneres que ficam rondando a pessoa humana aqui. Então, o manual da TENEPS é o caminho para o processo, para a pessoa entender como é que é isso, de que modo que ela se safa, se sai bem numa condição dessa, ajudando os outros. Projetado, pude observar no soma uma marca retangular com luz própria localizada na testa e no braço direito, no braço esquerdo. Analisei as figuras retangulares calmamente, passando as para mãos. Que pode ser essas marcas? Não, isso aí pode ser efeito de processo de energia, sem maiores consequências. Se isso tiver consequência, os próprios amparadores vão mostrar para você oportunamente. Anota tudo isso, todos os detalhes que dizem respeito à ocorrência, e vamos ver o que acontece com o tempo. Nunca consegui sair do corpo lucidamente, porém estou fazendo exercício de EV todas as noites. Na maioria das vezes, eu sinto como se minhas mãos estivessem saindo do corpo. Porém, quando tento movê-las vagarosamente para fora do corpo, o que ocorre é que acabo movimentando a mão física. Como devo proceder quando sentir esse deslocamento? Outra coisa, eu tenho muita dificuldade de ficar em decúbito dorsal. Fico muito agitado e vejo um desespero. Então, quando viro em decúbito lateral, eu perco a consciência rapidamente e adormeço sem conseguir manter a lucidez. Por que isso ocorre? É devido ao seu processo de ansiedade. Você tem que dar um jeito de acabar com a ansiedade. Se de ver, faz assim com a sua mão e vê se você está tremendo ou não. Isso também pode influir. O ideal é, quando você aparecer por aqui, ir no Imobilidade Física Virgem, que é o laboratório nosso, que foi feito para justamente caso igual ao seu. Agora, ansiedade, isso é a síndrome do ansiosismo. Você não pode. Corta bem a sua precipitação, a sua impulsividade, a sua ansiedade para atingir algum objetivo, alguma coisa que você está fazendo. Deixa a coisa correr mais slow motion, uma temporada. Você vai superar esse processo. Agora, fique deitado, tranquilo, em decúbito dorsal,
Relaxa tudo que você puder, principalmente a parte do corpo, do rosto, da bochecha, as mãos, os pés, como se você estivesse entrando dentro do colchão que você estiver deitado. É assim que você vai relaxar. E outra coisa, você não vai morrer por causa disso. Agora, pensa numa coisa positiva na hora que você for fazer o relax, que aí você supera. Você superando umas 3 vezes essa posição, você domina o processo. Agora, a posição em decúbito dorsal é a melhor que tem. E eu durmo mais na posição em decúbito dorsal do que lateral. E eu domino, eu faço a projeção ou não, dependendo da minha vontade. Com o tempo você domina tudo isso. Professor, aqui no ar, queria voltar nessa questão que o senhor falou da Concener e do tenepsista. O tenepsista ele pode ser usado também como isca para prender a Concener na TENEPS? Nas melhores famílias isso acontece. Isso dentro da TENEPS? Faz parte do serviço. Mas aí, no caso, essa Concener encaixa aqui, ela tem uma ligação com a pessoa do passado? Sempre tem. Todas que chegam perto de você, porque tem ligação. Lembre-se, o seu grupo evolutivo tem milhões de consciências. Essas que chegam, então, é porque são mais familiares, são mais íntimas. Tem que se aguentar. Eu queria entender mais essa questão do processo, né? A pessoa está fazendo TENEPS, determinado momento... Vamos supor que você faça a evocação dela, através de um perfume, de uma flor, de uma ocorrência, de uma outra pessoa. Você faz a evocação, ela aparece, ela vê que é você. Tá, aí aparece na TENEPS, o senhor está dizendo, ou aparece... Pode ser da TENEPS, fora da TENEPS, na rua, no escritório, em casa, em qualquer lugar. Evocação. Não, mas o desafio se atrai. Não, mas eu estou dizendo assim, a pessoa estando na TENEPS facilita a pessoa o amparador na TENEPS, levar. o amparador é que orienta isso. Se aparecer, porque é um amparador que trouxe. É isso que eu queria chegar. Às vezes tem pessoa que tem muita Concener no regimento de assistência dela. Ela tem muita gente. Ela tem que ver, o amparador leva algumas para ver. Isso é normal. Eliane, na página 8 da fatologia, terceira linha de baixo para cima, o discernimento para distinguir entre latência verbetográfica e o pit stop estratégico. Ok, bom, você conhece bem, né, sobre isso, Cristina, vai ser autora... Pois é, mas está faltando discernimento para entender a diferença. Não, a latência grafopensênica é um verbete, né, de sua autoria. E aqui o que eu quis destacar? Que existe a latência grafopensênica, como você coloca, que é aquele período em que talvez a produtividade não seja tão grande, mas está havendo assim a maturação, né? A reflexão sobre o material coletado, as ideias, a sua pesquisa, e isso não é um negativo, em princípio, né? Depois, aquilo tudo vai resultar em muitos bons frutos. Mas o pit stop estratégico é um pouco diferente. Você já está produzindo, né? Você já está, vamos dizer assim, no calor, no ritmo, por exemplo, de um verbete, e você tem que dar uma parada estratégica por algum motivo. Surgiu uma outra demanda, surgiu uma viagem inesperada, surgiu algum familiar demandando, ou surgiu, por exemplo, você sabe bem, acúmulo de verbetes para revisar, e aí, né, nós temos esse compromisso, todos nós, de todo dia, né, esse continuismo verbetográfico, todo dia, aqui ter um verbete pronto, revisado, enfim, né, com o seu autor. Então, saber separar essas duas coisas. Elas não são, as duas não são ruins, né, nosográficas, por natureza, mas às vezes é preciso que você tenha a paciência, né, a tolerância, enfim, de saber quando é uma coisa e outra e viver o processo da latência grafopensênica em relação ao verbete ou esse pit stop estratégico, mas depois retomar, né? Depois realmente não deixar o processo inacabado e retomar. Mas então esse pit stop se caracteriza por um contratempo sempre. Foi essa a ideia ou não? Não, às vezes até uma demanda assistencial, às vezes surge... tá certo. Você mandou um artigo para um congresso, o artigo veio para revisão, opa, que bom, você foi selecionado, e aquilo tem prazo urgente. E você tem que deixar tudo para cumprir aquele prazo. Então, nem sempre é alguma coisa, algum acidente, né, de percurso, mas alguma coisa que naquele momento é mais importante e urgente, e você dá uma parada
né, desacelera um pouco, mas depois retoma e termina, né, vai até o final. Tá. Que é diferente do seu outro verbete, que é a inércia. É outra incubação, né? Que é a inércia, né? Que aí isso é outro processo, né? A inércia é você realmente não está produzindo, você está aí inerte, né, em relação à sua produção gesconológica. Tá. E eu gostaria também que você comentasse a paradoxologia, se você chegou a alguma conclusão do que faz um professor, que já é da Conscienciologia, temer apresentar um verbete aqui no tertuliário. Pois é um paradoxo, né, Cristina, porque o professor, ele dá aula, às vezes há muito tempo, muitos anos, palestra, né, já, em alguns casos até de itinerância, mídia, o Fernando lembrou bem, entrevista, e se sabe muito bem, a pessoa é experiente, né, a pessoa tem aí uma caminhada boa nisso. Mas parece que esse lugar aqui, né, como o São Valdo chama de, né, poltrona dos réus, aqui a cadeira dos réus, ainda assusta, ou tem pessoas que ainda têm tem um mito sobre estar aqui, apresentando uma ideia, uma tese, uma experiência sua, uma pesquisa sua, né? E isso aqui é baseado em fatuística, né, em casuística real, um professor experiente de conscienciologia, segurando o verbete na gaveta, praticamente pronto, por muito tempo, em função de não encarar isso aqui. Eu penso que a exposição aqui online, ou seja, né, um processo amplo, que chega a todos os lugares que você não imagina, todo tipo de pessoa, né, que você não controla isso, né? As perguntas que vão surgir, esse momento, enfim, a sua segurança em relação à tese que você desenvolveu, o verbete que você redigiu e os seus argumentos, isso pode, né, trazer algum tipo de insegurança. São questões que eu tenho pensado, por que isso? Né? Porque a pessoa chegar nesse ponto. Mas deve ter questões muito intraconscienciais, questão da autoexposição, né? Que aí cada pessoa que passa, se ainda está nessa condição, que tente refletir e superar isso, porque aqui, quando a gente vai orientar o neoverbetógrafo que vai apresentar o verbete pela primeira vez, eu brinco, aqui é colo de mãe, né? Aqui a gente está super bem recebido, amparado, tapete vermelho, professor Valdo, os amparadores, vocês, né? Nossos colegas aqui, e as pessoas, enfim, qualquer tertuliano, tertuliano, ninguém aqui está para derrubar ninguém, pelo contrário, a gente só recebe ajuda, incentivo, soma. Então, não há o que temer, gente. Essa cadeira aqui é tudo de bom. A gente vem uma vez e quer voltar muitas vezes. Eliana, na interaciologia, segunda linha, se podia aprofundar a interação revisando o revisor. Qual é o ideal disso? A interação revisora é uma interação intensa, né, e importante, fundamental. Quando você escreve um verbete, vou falar de verbete aqui especificamente, que é o tema, né, base de hoje. Quando você escreve um verbete, nós temos uma forma de apego, ou a gente fica, às vezes, satisfeito com o que escreveu e, puxa, completei, consegui, desenvolvi esse tema, que bom, o professor Valdo aprovou o tema, e manda para a equipe de revisão. Aí entra a figura, né, de uma pessoa que faz essa intermediação entre você e a enciclopédia, que é a figura do revisor. Essa interação é uma outra etapa tão fundamental, tão importante quanto a etapa da escrita do seu verbete, né? Então, essa interação, ela é uma interação de ajuda, de cooperação, de entendimento mútuo, às vezes de admiração e discordância, sim, também, né? Às vezes, o autor não se dá conta que aquela expressão, aquela abordagem, ou aquele viés, né, que parecia tão bom para ele, tão esclarecedor, para o leitor não está assim tão evidente. Na enciclopédia, tudo deve estar explícito e não implícito, né, em princípio. Deve estar claro. Essa é uma característica do conforto da própria enciclopédia.
Então, essa interação, a qualidade dessa interação vai refletir na qualidade do produto final, né? Então, paciência aos revisandos, aos revisores, enfim, e tentar fazer desse processo um êxito, né? Um ganha-ganha para os dois. Nós, revisores e revisantes, que eu também, né, passo por revisão, a gente ganha muito nesse processo. Basta que a gente esteja aberto, disponível, né? E, às vezes, abrir mão de alguma coisa, inclusive o revisor, né? Abrir mão de alguma coisa. Eu estive observando e fazendo uma análise aí do seu verbete, além da mega-análise, para ver o processo vamos dizer, as expressões que tem aí e fazer uma relação. Eu levantei aqui, entre outros, mais ou menos, o total deu 17, sobre verbete. Então, eu vou ler só para registrar, para ficar, porque eles gravam isso, só para ficar lá. Verbete, verbetologia, verbetografia, verbetógrafo, verbetável, verbetográfico, verbetograma, verbetorado, verbetomática, verbetofilia, verbetofobia, verbetoteca, verbetólogo, verbetinho, neoverbete, retroverbete e autoverbetográfico. São 17 expressões dentro dessa listagem. É a cognatologia com a situação toda, só para a pessoa estar a par disso. Tá certo? Falando a maioria desses aqui, você tem, nesses aqui, eu acho que você tem 14 dos 17. Você não percebeu que você escreveu isso tudo? Não. É porque está tudo espalhado. Quando coloca no lugar, aquilo dilui, a pessoa não vê. É verdade. E falando de sincronicidade, de número, esse é o meu verbete de número 17. Então, já? Então, é 17, bom eu anotar aqui. 17. Como é que é? Vocês estão morrendo de vergonha? Alguém aí? É a questão Como é que vocês estão? Da sincronicidade com os 17 morrendo de cognatos aí. Eliana. Pois Eliana, não. Tânia aqui. Na fatologia, na primeira folha, tá? Sim. No finalzinho da terceira linha. A hiperacuidade contra possíveis temas enciclopédicos. Depois eu tenho outra questão. Você pode falar um pouco sobre como é que é essa garimpagem? Como é que é a sua garimpagem? Sim, e eu vejo que é de muita gente também. A gente fica... Claro, você tem os seus temas de pesquisa, você tem, às vezes, as suas experiências, que é muito interessante também começar por aí com algo que você tenha mais experiência, os temas que você tem mais livros na sua biblioteca, enfim. Mas, por vezes, você tem que ficar atento que, às vezes, o tema surge assim, inesperadamente. Por exemplo, trabalhando no conscienciograma, eu encontrei... até numa outra defesa aqui de verbete eu trouxe, eu encontrei 18 temas que estão, né, expressões que estão no conscienciograma, que são verbetáveis, na minha opinião. Eu fiz 2 delas, né, e tem que ter pessoas que aproveitaram alguns temas também. Então, deixe uma leitura, Tânia, ou você está num curso de campo, numa palestra, vendo televisão, né? Ou você lê, por exemplo, eu hoje lendo um material, lendo uma notícia na internet, dando uma olhadinha nas novidades, nas notícias do dia, surgiu uma expressão que me deu ideia de verbete. Por exemplo, aqui, que é a seguinte, até anotei, tolerância, arrogância. Então, eu fiquei pensando em propor ou um paradoxo tolerância e arrogância, ou um crescendo tolerância e arrogância, né? Propor para o professor Valdo, enfim. Então, é assim no dia a dia, sabe? A coisa surge. Eu tive já verbete, ele veio em bloco, o tema e a estrutura dele inteira numa projeção, enfim, né? Você ficar atento, assim, não despreza nada. Não é que tudo vai ser aproveitado. Tem bobagem mesmo. Quanta coisa eu já descartei, porque não, Eliana, né, você não tem nada a ver. Você viajou. Mas tem algumas ideias muito originais e, às vezes, são inspirações. Não é nem só você tendo essa hiperacuidade. É você estando aberto para receber essas inspirações
dos amparadores. Então, não descarta nada, Tânia. Anota tudo e depois você avalia. Sim. Então, eu tinha mais outra questão, está na terceira, quarta, na quinta linha. E você falou ainda há pouco, né? Garimpagem das neoideias verbetáveis. Então, elas estão relacionadas, né? Isso aí. Tá aqui, beleza. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Continue. A verbetógrafa. Em Efeitologia, página 9, primeira linha. Explica um pouco mais, por favor, sobre o efeito retroalimentador mental somático da publicação verbetográfica. Este efeito eu percebo, né, claro, ainda inicial, né, não é pleno, mas eu percebo em mim, percebo em algumas pessoas que a gente vem acompanhando, né, às vezes a gente revisa mais que um verbete da pessoa e você vai vendo um crescendo, a pessoa vai melhorando o vocabulário, a cosmovisão, a abordagem, as conexões de ideias, as interrelações que ela faz, né, com o tema e outros verbetes, a enciclopédia, enfim. Então, eu tenho convicção de que existe esse efeito retroalimentador. Quanto mais você for se apropriando, trabalhando na técnica verbetográfica, na técnica de pesquisa, de preparação, de garimpagem do conteúdo para um verbete, você vai, sim, qualificando seu mental soma. E isso aí, tudo de bom, né? Professor, o arco voltaico pode ser utilizado numa câmara de paz dentro de um centro espírita? Recebe assistência de amparadores técnicos ou seria imprudente utilizar essa técnica num ambiente geralmente procurado por pessoas em desequilíbrio e ou assediadas? Olha, aí depende do gabarito, da competência de quem faz o arco voltaico. Agora, o ambiente aí não é adequado porque quase sempre esses ambientes têm guia cego. Agora, se a pessoa tem confiança no que ela faz e ela conhece bem, eu não vejo motivo. Você pode aplicar o arco voltaico em qualquer lugar, em qualquer instância ou contingenciamento, dependendo da competência, da autossegurança, da confiança da pessoa no trabalho que ela faz. Isso aí só deve ser feito por quem tem competência. Só deve pôr banca quem tem competência. Não se brinca com essas coisas. Oi, aqui na página 9, primeira linha, se podia falar uma geral sobre o aproveitamento dos pós-fácios dos originais. Essa é uma técnica que o professor Valdo, né, que trouxe para a gente, relatou como é que acontece com ele, né? Depois aí de um aquecimento gesconológico, de produção intensa, né, de escrita, de ideias, você fica naquele aquecimento, mesmo depois que você para, ainda, às vezes você vai até fazer alguma outra coisa, vai se alimentar, vai, enfim, ao banheiro, vai fazer outra atividade, e as ideias continuam chegando. Então, você anotar isso, né, e, por vezes, essas ideias, esses pós-fácios são, né, mais interessantes e, às vezes, fundamentais porque você está fazendo do que as ideias que você trabalhou até o momento, no calor, assim, da sua produção, né? Então, também é uma técnica que a gente pode aproveitar na redação de verbetes. Fiquei muito interessado com essa questão do copião para eu aproveitar. Mas se depois, se for possível, eu dar uma olhadinha nela só. Como, Arlindo, não entendi? Eu queria só dar uma olhadinha no copião, se for possível. Claro, com certeza, que já eu alcanço para você. Por exemplo, o copião de hoje, ele está bem magrinho, porque é um tema, né, que a gente não encontra assim tanto aporte para trazer assim fora do que já está dito no verbete, da experiência da gente mesmo. Agora, como é isso que eu te falei da cultura de paz, ele deve ter umas 12 páginas pelo menos, então esse aqui exige mais dados extras, né, porque fala de todo um processo aí diferente. Então, claro que está à disposição e é uma coisa muito simples, cada um tem um nome para isso, né? Mas é a sua cola, né, que você prepara para
para você apresentar o verbete, né? Mas você faz isso aí para cada verbete, Para né? cada verbete. Vou te alcançar aqui, o do Cultura de Paz. Todo verbete eu faço isso. Quando eu começo a escrever o verbete, eu já abro um arquivo do Word, copião verbete tal. E aí, ideias que vêm, ou eu tiro, por exemplo, alguma ideia, faço algum item, por exemplo, detalhismo, né? Que são itens bem sintéticos. E para depois lembrar de onde eu tirei, porque assim a gente às vezes coloca coisas no verbete, e depois, né, quando vai apresentar ele, puxa, de onde é que eu tirei isso mesmo? E então, eu já vou botando lá no meu copião. Eu faço ele junto com o verbete, não faço ele no último dia nem na última hora. Vou jogando lá. E depois, aí, quando você vai ver, aquilo refresca a sua memória, né, em base à sua argumentação. É uma técnica bem simples, mas que para mim tem funcionado. E todo verbete eu trago aqui o meu kit básico de sobrevivência, que é o meu copião, o próprio verbete e algumas, né, hoje não tem livro, hoje eu tenho só uns jornais da PECS aqui, que depois eu vou comentar alguma coisa, se surgir oportunidade. Hoje está bem light aqui o material. Tá, obrigado, hein? Sim. Certo. Esse sinergismo aqui também ele é importante, ele precisa acontecer bem, né, para que o verbete ande e tenha a sua conclusão, o seu completismo. Então, o verbete chega para revisão, você escreve o seu verbete, você encaminha o verbete para a equipe de revisão, e aí a equipe de revisão, então, faz, né, esse trabalho, às vezes a distribuição dos verbetes para os revisores, consolidadores, como a gente chama, que revisa o verbete como um todo, conteúdo, tudo. E depois há etapas de revisão mais detalhadas, mais especializadas. Agora, o verbetógrafo tem que ter também este time da devolução. O revisor tem um time de fazer a revisão, né, de propor a revisão para este neoverbetógrafo, o verbetógrafo, mas também o time da devolução é importante. Por vezes, a professora Dulce, você sabe bem, às vezes esse time de devolução leva meses. E aí você já desaqueceu, inclusive na sua revisão. O autor já desaqueceu também. E aí é super mais complicado, bem mais complicado, mais difícil retomar tudo. O amparador também, às vezes, técnico, já pegou uma outra empreitada, mas claro que também retorna e tudo anda. Mas é importante observar isso, procurar dar um ritmo, né? O mais célere, porém com qualidade, a esse processo. Escrita do verbete, revisão do verbete, devolutiva do verbete, esse vai e vem até que o verbete chegue aqui nesse momento da publicação e também aqui da defesa. Eliana, a Rose aqui no B. Sim, na Rose. página 8, em pensenologia, na terceira linha de cima para baixo, se preferir aí de baixo para cima, Sim. o holopensene doméstico construído para redigir verbetes. Você poderia falar a respeito de alguma técnica para quem quer construir um holopensene assim doméstico? Assim, que é o holopensene doméstico para redigir verbete ou qualquer GESCOM, né? No caso do verbete também tem algumas especificidades. Aqui a gente vai estar buscando mais a questão do verbete, do verbete. mesmo. É você realmente construir não só fisicamente, você ter lá os seus dicionários, os próprios verbetes, o manual da verbetografia, as suas anotações, as suas pesquisas, o seu cosmograma, os livros que você, se tiverem livros para aquele verbete, você está escrevendo tal verbete, você deixar tudo isso disponível, de fácil acesso para você. Essa é a parte intrafísica. Claro, no seu local, no seu escritório, no seu local de escrita, o local que você tiver o melhor possível, né? Procurar não misturar muita coisa naquele momento. Aí isso cria um mega foco, uma mega convergência daquele tema para aquele verbete naquele momento. E também o holopensene, né, o próprio pensene, pessoal, você fica, vamos dizer assim, eu brinco, verbeto centrada, sabe? Aquele tema, verbeto centrada. Então, tudo que você vê, pensa, né, você fica assim, num processo positivo, claro, homeostático, nosográfico, quase que com uma certa
ideia fixa naquele tema. E isso no seu ambiente de trabalho, lá dentro de casa. Isso ajuda muito. Eu percebo que as ideias fluem, a coisa vem, o verbete anda, e ele ganha em corpo, em volume de argumentação, de ideias, né? E eu sinto que eu já tenho esse holopensene doméstico, né, construído. O Fernando me ajuda muito, ele colabora também, ele, né, às vezes desliga a televisão lá, abaixa a televisão para mim poder ficar mais concentrada. Isso a gente vai construindo, cada um do seu jeito. Mas eu acho que você deixa tudo que não seja aquilo naquele momento de lado, se cerca de todos os artefatos relativos àquele verbete, aquele tema, e fica ali em cima, né, trabalhando. Bom, eu gostaria também que você comentasse aí da pensenologia sobre essa outra forma holopensênica do holociclo, favorecendo a produção dos neoverbetes. Comentar principalmente para aqueles que não conhecem o holociclo e para quem conhece, para aproveitar aí um pouquinho, né? Claro. Bom, faz tempo que o holociclo vem sendo aí uma incubadora, né, de GESCONGE, de VERPONGE, né, ideias. E eu própria faço isso, fiz mais, né, hoje em função de outras questões, eu tenho escrito menos dentro do holociclo que eu escrevia, mas eu vejo, e que funciona muito bem, funcionou comigo também, escrever verbete dentro do holociclo. Claro, pesquisar, né, aquela fartura toda de material na própria biblioteca, mas principalmente no holociclo, naquela mega mesa, aquela mega bancada, você sentar e escrever o seu verbete lá. Os resultados, eu vejo várias pessoas relatando que são muito bons. Quem, por exemplo, é de fora, né? Às vezes a pessoa é voluntário ou está conhecendo a Conscienciologia e vem passar um tempo aqui. E está querendo escrever o verbete, ou já está com o seu tema aprovado e não está andando. Se programa para, né, tirar um tempo e ir para o holociclo, passar algumas horas, ou se possível, né, os dias inteiros no holociclo, redigindo seu verbete, pesquisando e escrevendo. Favorece. Lá tem uma ortoforma, realmente holopensênica, que, né, só estando lá para ver, não acreditem em nada, vão lá e experimentem, e quem já experimentou, se possível, repita aí, porque o negócio funciona mesmo. Ok, obrigada. Eliana, aqui em cima no A. Na página 9, em tecnologia, a última técnica, a técnica homeostática do pinga-fogo preparatória à defesa do verbete. Essa é uma técnica que a equipe toda da verbetografia, né, de revisão de verbetes, usa, quando, principalmente com o neoverbetógrafo, ou a pessoa, ela solicita, ou também a gente faz esse oferecimento, quando a pessoa está um pouquinho insegura, ou ela, né, a primeira vez que ela vai vir sentar aqui, e ela, às vezes, não mora nem em Foz do Iguaçu, se puxa, né, como é que é sentar lá, como é que vai ser, se vai dar certo. Então, a gente faz essa técnica, que é o seguinte: a gente orienta a pessoa sobre questões básicas, muito básicas, assim, traga a sua água, né, traga o seu material, procure dormir bem à noite, se alimentar bem, né, faça toda uma preparação, chegue no mínimo meia hora antes, enfim, essas coisas bem básicas, mas também, pelo menos 2 pessoas, se possível, a pessoa que revisou o verbete e mais uma pessoa da equipe, a gente simula, faz uma simulação do dia do verbete. Então, esse pinga-fogo. Faz perguntas, como se estivéssemos aqui. Fulana, na fatologia, página tal, não sei o quê, né, na trinomiologia. E assim a pessoa vai exercitando, através desse pinga-fogo, aí bem assistencial, como é que vai ser aqui no dia. Então, a gente dá a dica, olha, numera a fatologia, a parafatologia, que às vezes tem muitas linhas, numera aí com os números de baixo para cima, de cima para baixo, que aí quando a pessoa pergunta, você já vai mais rápido. Enfim, pequenas dicas, né, que ajudam a pessoa a enfrentar aqui muito bem esse momento que realmente é importante. Agora, na página 9, a Rose também, tá? Efeitologia, já que você está comentando isso, vamos aproveitar aqui na terceira linha, se você puder falar um pouco sobre os efeitos na autoestima do neoverbetógrafo ao inserir-se na enciclopédia da Conscienciologia. Esses efeitos eles já estão falados, né, já em vários verbetes, isso já é comentado, mas eu percebo isso claramente, né, na pessoa que, o neoverbetógrafo, às vezes, a pessoa achando que não podia, que não conseguia, que é muito difícil, que não era para ela, não sei o quê. E aí ela vai, se supera, escreve, revisa,
finaliza, passa pelo pinga-fogo, chega aqui, né, às vezes treme, né, ou fica ansiosa os primeiros 10 minutos, depois o negócio vai muito bem, e eu percebo que a pessoa, ela muda, ou ela começa a acreditar e ter certeza de que ela é capaz, sim. E isso melhora a autoestima, a pessoa fica mais confiante, ela se sente incluída nesse processo, né, que é muito bacana, enfim, puxa, o sem verbete, né, a turma do sem verbete, dos com verbete. Então, a gente percebe que faz um efeito muito benéfico para a autoestima, para o processo da pessoa se enxergar como alguém capaz de fazer, né, porque o verbete não é fácil, não é simples. Pode parecer simples, né? Não é nada disso. Tem uma chapa, tem uma técnica, mas essa técnica é muito complexa e muito sofisticada, né? Muito mais difícil do que um artigo, por exemplo, na minha opinião. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas é fácil fazer um verbete com um artigo. Opa, calma lá, alto lá, tem que ir com calma. Mas a pessoa, ela consegue, né? Ela consegue desvendar esse processo aqui que parece muito difícil e misterioso, e isso a torna muito mais segura e autoconfiante para outros desafios, né? O segundo verbete ou outras coisas aí. Eliana, aqui no B, na página 11, nessa caracterologia, você pode comentar o item 12, para psiquismo intelectual, como é que tem sido para você essa experiência dentro do trabalho de escritora e também de revisora? Professora Neida, isso aqui, esse aspecto é inegável, né? A gente percebe o aporte parapsíquico, né, na área intelectual, ou seja, na questão das ideias, dos insights, tanto para o seu verbete como para o verbete que você está revisando, né? A questão da revisão é muito complexa, já teve muito artigo, muito verbete, mas acho que tem ainda muito a se falar sobre isso, porque quando você entra no holopensene de um verbete, né, na história daquele autor, daquele momento, realmente acontece muito processo parapsíquico. Então, você ficar atento para isso, você valorizar isso, né, perceber com a pressão, o desacerto que você tem que fazer em relação ao tema da pessoa, o seu próprio tema quando você é o autor. E isso aqui é indissociável do processo verbetográfico, né, professora Neida? E não tem como não estar atento, utilizar isso aqui, tirar vantagem disso aqui, o parapsiquismo impressivo, intelectual, aquela ideia vem, né? Cada um tem o seu jeito, eu tenho o meu, já sei quando, eu digo assim, a ideia veio, a ideia chegou, em bloco, eu não tinha relação com nada, eu não estava pensando nada, não foi uma conclusão, aquilo se apresentou de uma forma ostensiva, aí eu levo a sério. Claro, eu anoto, eu pondero, eu vejo e depois eu avalio, né, qual é a qualidade do conteúdo daquela vivência parapsíquica. Eu tenho tido experiências muito interessantes que elas têm ajudado bastante, tanto a mim quanto a revisandos, que qualificou o verbete, ou encontrou o veio do verbete, ou deu assim aquela solução que às vezes onde era o impasse, né, fundamental do processo. Então é a parapsicofilia, né? Ficar atento aí, não tem como escrever ou revisar verbete só intrafisicamente, né? É muito processo multidimensional o tempo inteiro. Eliana, aqui de São Paulo. Na página 9, efeitologia, terceira linha, o efeito retrocognitor da pesquisa verbetográfica. Você podia comentar? Eu percebo, acompanhando um pouco mais os verbetes, né, lendo aqui, a gente está assídua aqui nas tertúlias, e de alguma forma a gente acaba lendo todos os verbetes que chegam aqui também, pela questão da revisão, do pente fino, e observo também a produção de cada pessoa. Eu vejo que alguns verbetes, quando a pessoa vai pesquisar aquele tema, nossa, aquilo traz muito processo de retrocognição para ela, relata isso, né? Ela faz uma atualização holobiográfica, ela traz dados sobre si mesma, sobre o grupo, né? Então, ficar atento que muitas vezes isso acontece e pode ser muito bem encaminhada essa questão, né? Desse efeito
retrocognitivo, né? Eu tive, principalmente, 2 verbetes que eu senti isso muito forte, que foi um verbete chamado heresiologia, né, que trata toda a questão das heresias, e aí trago algumas questões dos catos, de todo o processo religioso, do fanatismo, enfim, né, processo difícil, todo aquele de repressão intensa, né, de como era o processo das heresias, principalmente na Idade Média, e o verbete também, cultura antimanicomial, que eu também mexo com o processo, né, de toda a história de como a humanidade lidou com a loucura. E aí eu faço algumas listagens nesses verbetes em que eu digo, puxa, isso aqui, eu fui assim, eu trabalhei com isso, com certeza, mexia com, né, enfim, aquilo era muito familiar, coisas dessa vida também, mas foram 2 verbetes que me ajudaram muito, evocaram muito, não sejamos ingênuos, a evocaciologia muito forte, evoca mesmo, e aí você vai lidando, né? Vai vendo seu escopo, seu vôlei, vai lidando, mas você mexe mesmo. Eu estou revisando um verbete especialmente que trata também de um tema, né, do passado muito forte, aquilo está mexendo muito com o autor, o verbete ele está tendo, né, alguns processos aí que nós estamos tendo que superar, e está acontecendo isso aqui muito forte com o autor. E aí, devagar, ele está conseguindo lidar, e estamos quase chegando aí, pelo menos na proposta de revisão final do verbete. Mas mexeu. Tem também o autopesquisa retrocognitiva de campo, assim, que ali eu relato, né, essa técnica, que eu vivenciei, você também vivenciou, né, nas viagens retrocognitivas da IAC, né? Mas esses 2 que eu citei mexeram muito assim comigo. Eu sei que eu tive, né, um pé aí no passadão, nessas 2 grandes áreas aí, que também são bastante afins, né? Heresia, loucura, essa coisa, muito, muito próximo. Ana, oi. Você está falando da retrocognição, mas quais seriam, não sei se você com certeza já pensou nisso, né? Os benefícios do verbetógrafo ao defender de construir uma forma holopensênica no sentido de contribuir o trabalho mental somático da próxima vida dele? Né? Olha, no meu caso, deixa eu te contar um pouquinho da minha experiência, né? E mais do que talvez trazer de outras pessoas para não expô-las aqui, de verbetes que eu revisei ou estou revisando. Você buscar estudar aquele tema, entender aquele tema, trazer um outro olhar, uma outra abordagem sobre aquele tema, desassediar aquele tema para você e provavelmente para os leitores da enciclopédia, eu acho que é a grande assistência que esse tipo de verbete faz. Para o grupo, né, para as consciências ligadas àquilo, para você, para o pessoal que está aí hoje, para esses bolsões aí do passado, por exemplo, a questão da loucura, no verbete cultura antimanicomial, e a questão do fanatismo religioso, das heresias, no verbete heresiologia. Eu percebi claramente que, de alguma forma, dentro do meu pequeno escopo ainda, do meu cacife, alguma coisa se limpou, se mexeu, se atualizou sobre essas questões, né? Tem muito a fazer, muito mais, com certeza. Então, eu vi benefícios para mim, vi benefícios, provavelmente, para as consciências, muita gente envolvida com isso, ligada a mim, não que eu, né, trabalhei com esse bolsão como um todo, que é imenso. Mas eu vejo que há benefício, sim. Se você lidar, e com aquela técnica do sobreparamento, não se apaixone muito pelo tema, não chafurde na lama do tema, que muitas vezes são temas difíceis, complicados, né? Mas também não tenha medo do tema, de falar abertamente do tema. Traga, mas sempre trazendo o enfoque, né, de como superar isso, de como sair disso, que hoje, como é que a conscienciologia, porque são verbetes para a enciclopédia da conscienciologia, e não para uma enciclopédia de história, por exemplo, né? Às vezes isso que o autor não entende. Ou uma enciclopédia de geografia, ou só de sociologia. Então, como é que hoje essa releitura, essa atualização desses temas, sob o enfoque da conscienciologia, podem ser altamente existenciais? Primeiro para o autor. Do ponto de vista da proexologia, né, o benefício do verbetógrafo participar da Maxi Proex, de fazer parte, para a forma dele no futuro,
para a próxima existência dele, o benefício disso em termos mental somático, e também o prejuízo do verbetógrafo que não participa disso, a MELIN, ou MELEX, que ele vai sofrer no futuro, por ele não participar, né? Por ele perder esse time, por ele perder o grupo. Concordo plenamente, Milena, e a gente falou disso, e está ali na última linha da minha definição, autolúcido quanto à oportunidade evolutiva. Gente, é uma oportunidade evolutiva tremenda. A gente, às vezes, eu falo por mim, tá? Talvez vocês estejam muito mais lúcidos que eu. Às vezes a gente não se dá conta do que isso representa. Vocês se deram conta que hoje são 2.628 verbetes já? Desses, nós já temos 200, tirado dados do site do ICGE de hoje, nós temos 246 verbetógrafos, quase 150, quase a metade da meta, né, da proposta dos 500. Né? E a máquina toda que isso gera, né, a engrenagem toda de pessoas, de consciências, de consciências, trabalhando nesse mecanismo aqui do processo da enciclopédia, desde o revisor, do impressor do verbete, da pessoal que faz a transmissão aqui da Tetúlia, né? Eu, pessoalmente, me sinto pouco lúcida para perceber o tamanho do negócio. De vez em quando, assim, acho que alguém dá uma canja para mim, eu tenho um insight um pouco maior, que esse negócio é grande, é grandão. E essa super estratégia, esse golpe de mestre do professor Valdo, de nos enredar, de nos enraizar, de nos, né, deixar assim conectados para as próximas, né, ressomas, através dessa Megagescom, dessa inclusão, né, nossa dentro desse processo da enciclopédia. Liana, a gente estava comentando o processo da retrocognição e a ligação do verbetógrafo com um tema que ele apresenta. E aí você estava começando a comentar o processo do bolsão. Se a gente pensar do ponto de vista de bolsão interassistencial, né, da representatividade do verbetógrafo apresentando aquele tema e que ele acaba sendo exemplarista para um bolsão interassistencial, isso é muito sério, né? E da outra maneira, você acha assim que acontece uma facilitação quando o verbetógrafo está apresentando, dele fazer determinados desplugues energéticos com companhias do passado, com representatividade desse tema que ele esteja apresentando? Tenho certeza que isso acontece, Adriana. Eu percebi algumas questões comigo, eu ouço relatos, né? Vocês aí, verbetógrafos, todo mundo aqui praticamente já apresentou o verbete, eu acho que talvez não tenha ninguém que não tenha ainda apresentado. Mas está a caminho, gente, está a caminho aí, verbete. Está a caminho. Então, vocês têm mais até fatuística e vivência para falar como é que vocês percebem isso acontecendo. Eu penso que acontece sim, Adriana, você deve ter experiência disso, né? Com seus temas e da sua expertise. Que é interessante, assim, a sensação, não só de você estar tendo oportunidade, nesse momento, de você falar determinadas temáticas, de uma forma mais livre, né? De que você possa apresentar de uma outra forma alguns conteúdos, né? De uma maneira mais tarística, mais ampliada pelo paradigma, mas também que você possa cortar determinados links com alguns grupos do passado a partir da apresentação do verbete, né? Porque assim, é um processo de energético, um campo energético muito sério que acontece aqui. Então, tem tanta representatividade de fazer assistência ao bolsão, como também você perceber determinadas formas de desplugues, né? Da assistência que acontece durante o processo, né? Do encaminhamento, né? de pessoas, de consciências, enfim. Que tem a ver também falou com, tudo. Você tem a ver até também com o DAC, né? Que é da dissidenciologia. Ali começa, às vezes, a romper determinados vínculos e cada um segue, né? Às vezes o seu verbete aqui, o seu tema, como você trouxe, está fazendo, né, a maxidissidência naquele momento com o tema, né? Então, o negócio é sério. Eliana, oi. Aqui na página 10, polinomiologia, pode ampliar esse polinômio que você considera importante para nós esclarecer quanto à construção do verbete? Pois é, aqui é uma ideia que veio, né, que o título, a tematologia,
a definição do tema. Os sinônimos e os antônimos, eles fazem a vez de comissão de frente. Né? Por ali você já se puxa, então já sei onde é que eu, né, em que terreno eu estou pisando, o que eu vou encontrar por aqui. E eu penso que essas sessões esclarecem bastante, né, do que você vai encontrar no verbete, do que o autor está lhe trazendo. E eu uso essa técnica. Quando eu vou olhar um verbete, por exemplo, que eu estou pesquisando, e são tantos hoje, né, quase 3.000 aí, eu vou direto, vou na definição, eu vejo se o tema, se ele é homeostático, né, se ele é neutro-nosográfico. Às vezes eu pulo a etimologia, porque eu estou com um pouco de pressa, e vou no sinônimo e antônimo direto. Eu digo, puxa, então tá, estou entendendo. E aí depois vou no resto, por exemplo, a frase enfática, a exemplologia, a questionologia são fundamentais. Mas essa comissão de frente aqui te dá uma visão muito boa do verbete. E quando você está escrevendo, também, né, procurar construir essas sessões com essa abordagem. Assim, puxa, aqui eu tenho, né, vamos dizer assim, o meu cartão de visitas, o abre-alas do meu verbete. Então, é muito importante que essas também, como todas as sessões, né, mas algumas elas são fundamentais para encaminhar o leitor para o tema, né, e para o foco que você está dando para o tema. Eliana, você poderia comentar o que você ia dizer sobre o Jornal da PEX? Como? Você comentou que você ia dizer alguma coisa sobre o Jornal da PEX, se tivesse uma oportunidade. O Jornal da PEX, claro, puxa. Os jornais da PEX eu guardo assim, eles lá no meu cofre. Esse jornal de setembro de 2011, meta 500 verbetógrafos. Vocês todos conhecem, vou mostrar um pouquinho aqui, com a foto do professor Valdo. Aqui o professor Valdo fala, olha, de setembro de 2011, gente. Ele já fala aqui, ó. Então, a questão dos 500 verbetógrafos, eu sublinhei o seguinte, que tem a ver com o tema do verbete. Ele vai falando, né, o que nós estamos fazendo aqui hoje, tendo aqui hoje em Foz, ele nunca conseguiu antes, em nenhum outro momento do trabalho, e que se chegou nesse período, tinha chegado a 100 verbetógrafos, né? Lá em 2011, setembro já tinha 100 verbetógrafos. Aí ele diz o seguinte, então agora que vem a parte importante, Juliana. Agora, o mais importante de tudo isso é o seguinte, o neoverbetógrafo não deve fazer apenas um verbete, ele pode fazer muitos mais, pois na hora em que ele defende um verbete, ele cria outro nível mental somático perante ele mesmo. A personalidade dele muda do ponto de vista do discernimento, ele sente a responsabilidade de ser intermissivista e verbetógrafo. E aí vai, tem muito mais coisa nessa entrevista, muito importante, né? Mas isso aqui é o que eu destaquei pela relação direta com o tema, ou seja, escrever mais de um verbete. Eu estou aqui tentando, né, incentivar o pessoal a fazer mais do que um verbete. Na fatologia eu tenho, que talvez até alguém ainda vá perguntar, que diz ali assim, a zona de conforto do autor de único verbete. Até estranhei que essa pergunta ainda não tenha vindo. Por que eu acho que é uma zona de conforto? Assim, não para todos, claro, mas tipo assim, puxa, fiz um verbete, tá, pronto, estou tranquilo, relaxei, né? Fiz fama, deitei na cama, ufa, né? Aqui foi. Mas a ideia é fazer mais, é você criar, você construir aí o seu nicho, o seu escopo, o seu corpos de conhecimentos, às vezes da sua pesquisa, pessoais, enfim, ou da sua, né, especialidade prexológica, dentro da enciclopédia. Então, a ideia é não ficar no único verbete, não é assim, puxa, fiz o verbete, pronto, relaxei, então estou na Max Proexis, né, minhas iniciais estão lá, já garanti cadeira, né, vaga no interlúdio. Não, né, isso aí não cola, não, né. Então, a gente vê, eu observo aqui, por exemplo, até anotei aqui no meu copião, Arlindo, por exemplo, o professor Otto Mendonça, ele está criando dentro da enciclopédia como se fosse um livro, uma obra, né, um recorte super específico, aprofundado, enfim, todo o processo que envolve a questão do poliglotismo. O professor Pedro Fernandes, com muitos verbetes sobre a questão da retrocognição, né, de vários níveis, né. A professora Laura, com a questão da palehistoriografia, palhistória,
doutora Adriana Lopes, com seus muitos, mas ela tem uma linha que ela trabalha com todos os sensos evolutivos e não evolutivos, então vai criando uma verdadeira teoria, né, própria aí, dentro da enciclopédia, que um só verbete não dá conta, né? Uma só vida não dá, um verbete só às vezes não dá conta de toda a riqueza aí que vocês têm, né? De vivência, de experiência, de bagagem para contribuir. E outra coisa que eu peguei lá no CGE, aqui também, dados de hoje. Nós temos 138 autores desses 246 com um verbete apenas. 47 com 2 verbetes. 22 com 13, e assim vai. Temos 3 com 17, 1 com 44, outro com 45 e um autor coordenador com 1.990. Tudo isso aí já aumentou, tá? Tudo isso já aumentou. Tem gente com 19, tem gente com 47. O ICGE tem esses dados, mas então, o dado é assim, né? Ele está valendo, mas daqui a pouco já está ultrapassado. Então, gente, tem aí, olha que potencial imenso, 138 autores, que nós estamos esperando o segundo, terceiro, e assim por diante. Ok? Com 10 verbetes tem uma série. Com 10? Quantos que você viu? Não, no ICGE hoje 5 autores com 10. Mas tem mais. 2 com 9, 3 com 8, 2 com 7. E assim vai. Tem um aqui que está disparado, com 1990, mas a gente, né, nos próximos milênios a gente chega lá, né? Agora, eu acho que vocês vão acabar me encontrando. O meu é uns 1.900. Pois é, que negócio tá bom aqui. Chama Ranking dos Verbetógrafos, está lá no site do CGE. Pois é. Agora, o total de vocês já está chegando perto de 700. A contribuição está, o volume está crescendo. E a gente está quase chegando na metade, se não chegou agora, porque tem que ver esses dados, na metade da meta dos 500, professor. Merece até um bolo, né, na saída. Vamos esforçar. Então, eu estou aqui todo dia para bater o ponto do povo. Esse é o continuismo verbetográfico também, não só de quem escreve, mas de todo mundo, né, gente? De todas, até das CONSEC, da equipe extrafísica. Agora, sempre tem muito enriquecimento. O seu verbete hoje, por exemplo, tem uma série de nuances e vieses que nunca ninguém escreveu. Então, isso é muito importante. As novas vertentes, entendeu? Todo verbete traz. Agora, eu, como estudei muitos anos para chegar nesse plot, esse arcabouço do verbete, ele exige a renovação, não tem jeito. Se a pessoa chegar aqui, por mais que ela copie, por mais que ela faz força, ela sempre arranja alguma novidade. É inevitável. Isso é muito importante. E a gente não escreve sozinho, né? Tem muito investimento. O senhor fala até nessa entrevista, o tempo inteiro, do investimento dos amparadores. Agora, quanto mais você escrever verbete, mais chance você tem para escrever mais, porque aparecem outras ideias. Isso. É inevitável. Cada cosmovisão. Eliana, tudo conflui, né? Na página 9, quinta linha, como que você vê esse caso? A demanda ao verbetópico ao final da defesa no tertuliário. Esperamos mais 100 verbetes. Pois é, né? Isso pega todos nós, né, Arlindo? A gente tenta aqui e vem essa demanda. E isso aqui não é apenas uma saída gentil ou, né, um mote do professor Valdo. Isso é um negócio sério, né? Sério. Então, isso que ele está convidando, o professor Valdo está convidando, escreva mais verbetes. Então, vamos ser continuistas, né? Quem não escrever... E os 100 verbetes com C, né, Arlindo? Né? Quem não escrever mais é a mulher do padre. A continuação coloca o censo de pertencimento ao grupo dos 500 neoverbetógrafos. Isso aqui é algo que a gente sente no momento em que escreve o primeiro verbete, passa por esse momento aqui, né, ao final da sua defesa, né,
que você passa pelo banco dos réus, você sente que você pertence, né, a um grupo, a esse processo, a uma mega-gescom inédita em termos da humanidade, pela quantidade de autores, pelo enfoque, pelo processo de produção, né, dessa enciclopédia da Conscienciologia. Você entrou você mudou de patamar, você está num outro momento, você entra em alguma coisa muito importante, que talvez a gente ainda não tenha nem conseguido dimensionar, e eu falo mais por mim, o tamanho disso, a importância disso. Estava pensando isso, enquanto você falava, que não é fácil dimensionar, não é fácil. Eu tento, faço força, Cris, mas eu acho que eu ainda não alcanço. Do que significa, né? Eu não alcanço. Vamos entender, né, essa super estratégia aí zefiriana de nos enraizar dessa forma, né? Tão bacana. Professor Valdo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Talvez eu já tenha falado, mas eu não ouvi. Como é que veio a ideia de abrir a enciclopédia para nós? Como veio isso? Por quê? Desde o início a ideia era essa. Agora, o problema é que eu tinha que constituir a aglutinação de vocês. Tinha que chamar vocês para entender o que era. Então, eu teria que trabalhar mais com o processo da enciclopédia, mostrar muito material, até chegar no ponto certo de convidar todo mundo. Agora, há muitos anos, desde lá do Rio, eu falava que eu estou preparando para chamar vocês. Um dos que eu falei em primeiro lugar foi com o Moacir. Assim, o Moacir, estuda que depois você vai ter enciclopédia para fazer verbete aí comigo. Então, como é que fica? Agora, com o tempo, a turma foi chegando. Tirando a massa crítica. E todo mundo assim, desconfiado, de olho. Impossível, inatingível. Aí eu comecei a mostrar como é que fazia os verbetes, falando muito nisso, nas tertúlias, a situação toda. Até que chegou, falei, não, agora eu acho que está no ponto. E a coisa foi indo, foi avançando. Agora, chegou num certo ponto que eu virei para tu e assim, eu agora não faço mais verbete da enciclopédia, tudo com vocês. Entende? Aí eu comecei a fazer esse dicionário que eu estou fazendo. Estou fazendo atualmente 2 dicionários. Um já está praticamente pronto, que é esse que eu tenho trazido aqui. Suave, né? Coisa mais acessível, de um volume só. Agora, tudo foi previsto. Eu levo isso tudo com facilidade, você está entendendo? Para escrever, para dispor, por exemplo, fazer o display da ideia, para montar um processo de um texto. Eu tenho facilidade disso desde pequeno. Você veja, eu tinha 4 anos, minha mãe me ensinou a fazer as cartas enigmáticas e decidir aquilo. 3 meses depois, ela passou para mim, que ela achou que eu estava melhor do que ela. Eu achava que era conversa dela. Com o tempo, eu cheguei à conclusão que ela tinha razão. Realmente eu estava melhor do que ela, pelos resultados. Havia um processo, que eu já toquei no assunto aqui uma vez, que havia a Sul América, que era uma instituição de seguros, sabe, uma empresa de seguros. Até hoje não tem. Agora, o que se passa? O meu pai tinha feito um seguro devido à doença dele, aquela situação toda, na Sul América. E a Sul América mandava uma revista no fim do ano, na época do Natal, para todos que eram segurados. E nesse lá tinha vamos dizer, um concurso que, de modo geral, a turma achava muito difícil. Então, a minha mãe aproveitou para me falar o que era e me incentivou a fazer o concurso. Eu ganhei. Pequenininho, era um garoto. Agora, ninguém lá na Sul América ficou sabendo que quem estava escrevendo era um menino. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Como era? Por que era difícil? Eles faziam uma listagem grande de expressões. Quase sempre é uma expressão assim. Se era uma frase curta, a expressão da frase inteira. Ou, se não, um pedaço de uma frase. Então, fazia aquela relação enorme daquilo. Agora, a pessoa tinha que ver qual a página
que estava aquelas pequenas sentenças. Agora, aquilo era espalhado na revista. Você tinha que ler tudo, até achar onde é que estava uma por uma. A pessoa acabava lendo a revista toda, mas de uma maneira, tinha até que reler. Agora, os primeiros que chegassem tinham um total, ganhava livro. Eu aqui, de cara, lá do início, mandei o negócio, estava certinho, eles mandaram o livro. Aí eu peguei o livro, mostrei para a turma, falei o que era. Então, isso tudo mostrou que eu tinha facilidade para os processos de texto, essa coisa toda, do meu passado. Aí ela falou, a minha mãe, mostrou para o professor Alipe, que era o professor do Centro Espírita, lá na ocasião, mais tarde, com o negócio todo, o que aconteceu com a revista da seguradora da Sul América, sabe como é que é? E isso, eles me arranjaram, então, um livro. Foi assim que eu comecei o processo de fazer a biblioteca mais ampla, com tudo isso. Então, o processo é a facilidade. Eu tenho, isso aí para mim, como diz a Mabel, que fala aqui, quando eu arranjo uma coisa nova para fazer um livro novo, uma boneca nova, eu me divirto com o negócio. Realmente, ela tem razão. Agora aqui, professor, penso que a minha PROEX, de alguma maneira, estaria ligada à PROEX de meu tio, haja vista que somos os únicos da família a manifestar ideias avançadas. Quando li sua Mega GESCOM, fiquei fascinado com suas ideias e senti muita afinidade com elas. Poderia comentar? Olha, está tudo bem, mas agora o problema seu é o seguinte, esse negócio de ficar fascinado não dá pé. Eu não estou aqui para fascinar ninguém, eu estou aqui para chamar a atenção da turma para fazer alguma coisa. O que você está fazendo? Que tal você começar a estudar para você defender um verbete na enciclopédia? Isso aí é que interessa. Pensa bem no assunto. Agora, tudo isso que você está falando pode ser real mesmo, você e seu tio, com essa situação toda. Professor, tenho 23 anos, sou voluntária do IPC e iniciei recentemente a docência conscienciológica. Concomitantemente a esse processo, iniciou-se forte pressão religiosa exercida pela família. Eles insistem em me enviar orações, mensagem, música, dentre outros. Nos últimos dias percebi pensamentos intrusivos de consciência acerca do assunto e exacerbação de medo, sobretudo de enlouquecer. Poderia me sugerir meios para lidar com a família e com essa pressão extrafísica? Olha, o EV, você deve trabalhar com o EV o mais depressa possível para dominar o processo e ficar livre disso. Isso aí é o seguinte, eles estão com medo de perder um soldado na batalha que eles travam. Toda religião briga com as outras, então o processo todo aí deve ser esse. Tem assediador nisso. A verbetógrafa. Existe algum trabalho da equipe de revisores no sentido de estimular neoverbetógrafos de um único verbete, tipo caça verbetógrafo de primeira vez? Olha, aí, ó, você escuta aí essas duas aí que ela deve saber. Convidar a professora, né, Dulce e Rosa para responder, mas assim, não existe vamos dizer assim, um trabalho formalizado com um nome, um título, assim, tipo caça verbetógrafo de único verbete, mas o tempo inteiro isso é estimulado. Até queria que a Dulce e a Rosa também participassem. Quem fala mais nisso sou eu aqui. Professor Valdo, igual que eu falei agora para o rapaz aí, ó. Estou falando para ele. Se ele está bem dentro do processo, reconhece que é intermissivista, é bom participar da enciclopédia. Certeza. Mas fala aí para nós. Em relação a esse continuismo, né, Eliana, que a gente, claro, acha ultra produtivo e bom, enfim. O que a gente tem feito é buscado, pelo menos, incentivar aquelas pessoas que já enviaram títulos e que têm títulos aprovados. Que não parece, mas nós tínhamos uma listagem com mais de 700 títulos aprovados, em andamento. Então, a gente fez todo um trabalho, um esforço, enviado e-mail para neoverbetógrafo de primeira vez, ou alguns continuistas, né? E a ideia é que realmente se dê continuidade ao, por exemplo, se você aprovou um título, que você não esqueça esse título, que ele não vire um bagulho energético. Afinal de contas, aquilo requereu trabalho, principalmente até do professor Valdo, né, chegando a ele para aprovação final. Então, vou aproveitar aqui para falar da atualização dessa política de títulos, né?
E, então, nós fizemos uma limpeza nessa listagem, ela está um pouco mais enxuta, nós retiramos os verbetes com títulos considerados vencidos, né, que estão há mais de 9 meses, 1 ano, negociamos, demos outros prazos para as pessoas que solicitaram, e a ideia é realmente incentivar, que a pessoa mexa com aquilo. O fato da gente ter enviado e-mail suscitou respostas de muitos neoverbetógrafos ou verbetógrafos já de segunda vez, né? Então a gente tenta mobilizar, né, movimentar para que não fique adormecido. A gente sabe, quem mexe com escrita, sabe, com revisão, o quanto que o quanto é perigoso, entre aspas, a pessoa deixar o que ela começou a escrever adormecido, né? A retomada disso muitas vezes é mais complexa, mais difícil, entra bois nas linhas, enfim. Então, a ideia é que, justamente, que tem a ver com o seu verbete, né, Eliana? Da pessoa dar um ritmo para a produtividade, para ela não deixar o que começou, o que pretende, parado, engavetado. Você até citou a síndrome de Amiel, né? Na sindromologia do verbete. Então, é isso. Na verdade, a gente está, claro, à disposição, o máximo possível, dentro dos limites da nossa equipe de revisão. A equipe é pequena ainda, a gente tem sempre uma fila, um engavetamento, uma lista de espera, né, de revisão, mas isso é ótimo, por um lado, né? É ótimo ter muitos verbetes chegando para serem revisados, está certo? E o próprio curso de verbetografia, né, acho que a Rosa pode falar também, está ajudando muito. Rosa vai falar do verbetografia. Fala aí, chefa. Pois é. Com relação ao verbetografia, a gente tem tido, Eliana, várias pessoas assim que estão fazendo várias vezes verbetografia, exatamente com a intenção de sair do primeiro, do segundo verbete. Quando o verbetografia foi pensado, ele foi pensado com essa característica, de ficar ao modo de uma dinâmica que você pode fazer o primeiro, depois pode fazer o segundo, o terceiro. E isso tem facilitado, né? E a gente até sugere às pessoas que estão no verbetografia, se quiserem fazer novo verbete, se quiserem frequentar, né, o verbetografia. E a gente também tem o completismo verbetográfico para pessoas que já fizeram o verbetografia, que querem completar os seus verbetes que estão mais ou menos parados. A gente tem assim várias frentes, possibilitando e convidando e sugerindo às pessoas que façam, se querem, esse apoio. Tem um amigo meu que sugeriu, não faz mais, foi no início desse ano, para a gente juntar todo mundo que já tem mais de 10 verbetes, para eles falarem aí sobre o assunto. Cada um fazer um depoimento. Isso nunca foi feito. Eu acho que, oportunamente, seria bom a gente fazer uma coisa dessa. Talvez até fazer até um livro. Dá para IC, né? Entendeu? Depoimento de todo mundo que fez mais de 10 verbetes. Como é que fica? Você entraria nisso. Nós já temos uma dúzia já de pessoas assim. Então, esses também seria bom chamar a atenção para ver quais são os roteiros, as diretrizes, qual foi a motivação da pessoa. Isso é importante. Agora, aqui, a verbetógrafa. Em Principiologia, página 9, segunda linha, o princípio "isto é para mim", em relação ao autorado verbetográfico. Aqui uma brincadeira séria com o princípio "isso não é para mim", né? Que também se usa bastante, você saber que algo não é para você. E aqui você saber que isso é para você, sim, né? Em relação ao autorado, à autoinclusão verbetográfica. Só isso, né? Isso é para você também, isso é para mim. Agora, na fatologia, segunda linha, poderia apontar como o revisor de neoverbete seria mais estimulado em sua linha de produção? Acho que ele fala aqui na página 8, né? A redação, assim, as revisões das entradas enciclopédicas alheias, acelerando a escrita dos próprios verbetes. Aqui é uma experiência minha, eu consigo conciliar, né? Claro que, porque também não tenho dentro da equipe de revisão uma função tão demandante, né, como no caso da professora Dulce, professora Rosa, eu consigo revisar e escrever ao mesmo tempo. Eu consigo fazer
atenção dividida, professora. A hora de revisar, eu reviso, a hora de escrever, eu esqueço aquilo e escrevo. E eu vejo que a revisão, eu cada dia aprendo alguma coisa nova com essa equipe aí, com as colegas, um detalhe novo do conforto muito complexo da enciclopédia. Isso repercute positivamente no meu verbete, que eu já melhoro aquele aspecto. Então, para mim, a revisão está sendo um acelerador da minha própria produção verbetográfica. Professora Eliana, em sindromologia, página 10, poderia desenvolver a síndrome de Amiel? A síndrome de Amiel tem um verbete, né, sobre isso, e é esse escritor, né, um dos nomes dele é Amiel, que escreveu um diário imenso, milhares de páginas e nada, em termos de conteúdo, né, nada, e que há escritores que sofrem dessa síndrome, escreve quantidade, em termos de qualidade, nada, né? A técnica verbetográfica ajuda muito para que isso não aconteça. Você tem que ser sintético, claro, coerente, coeso, preciso, né? Não pode sobrar muita palavra. Vocês veem que o processo aqui, os textos, as frases não são extensas, os parágrafos não são longos, não é um estilo narrativo, dissertativo, é um estilo único, diferenciadíssimo. Então, realmente evita, né, faz com que a gente supere aí essa síndrome de Amiel. Eliana, na página 9, não sei se você já falou, na 5ª linha, queria que você aprofundasse um pouco sobre ancoragem verbetológica. Aqui, Fernanda, a minha ideia, a ancoragem verbetológica, é quando você escreve um verbete, vai para o segundo, está começando um terceiro, enfim, e você já vai pensando em temas e já vai encaminhando para aprovação, você faz uma ancoragem nesse holopensene, nessa dinâmica, nesse mecanismo que é multidimensional o tempo inteiro. É essa a ideia, você jogar sua âncora ali, né? E isso ser retroalimentador, e você vai, né? E você não quer mais parar, pelo menos comigo tem funcionado assim, eu percebo com muitas pessoas também. Oi, eu queria voltar naquela discussão que a gente estava tendo. O professor Valdo tinha colocado que é mais suave escrever o dicionário do que a enciclopédia. É claro que o estilo do dicionário é bem mais solto do que o estilo da enciclopédia, em termos de rigorosidade. Esse aqui é o motivo. Mas a impressão que eu tenho Escuta, é que... eu estou muito confortável. Isso aí que é a situação, é o conforto. Porque as coisas da enciclopédia hoje estão tudo assentadas. Tem técnicas para tudo aqui. Você está entendendo? Então eu não preciso de olhar. Agora, o dicionário, esse das pensatas que eu estou fazendo agora, é o mais suave de todos os livros que eu já fiz. E outra coisa, é aquele que pode ser o maior de todos eles. Eu posso fazer 20 volumes com o material que eu tenho. Cada volume de 900 páginas. Mas ele não é mais avançado em termos de aprofundamento da ideia, de detalhamento? Não é só aprofundamento da ideia, não. É o problema, vamos dizer, da cosmovisão da ideia. Porque eu estou espalhando todos os assuntos de uma maneira violenta. Tudo você pensar. O que eu estava contando aí, por exemplo, ato, atos, ator, atores. Então eu falo de cada coisa dessa. Olha, isso não tem parte nenhuma, nenhum livro meu tem isso. Você entendeu a diferença? Então, do ponto de vista de espalhar a ideia e ver a cosmovisão, é o maior livro que eu posso fazer. Agora, eu, até o momento, eu vou fazer isso até quando eu tiver lucidez, para ver o que vai dar. Agora, eu quero ver se eu faço o levantamento do meu material guardado, tudo que eu tenho. Colocar tudo lá dentro das pensadas. Aquilo que eu puder. Professor Valdo. Agora, é muito difícil aí no caso, só um deles, é uma coisa séria. Ao passo que eu estou escrevendo, eu tenho que fazer revisão. Revisão, para ficar uma coisa coordenada sem redundância. Você está entendendo? Sem estar repetindo demais, não pode ter. O que é? Esse dicionário agora das pensatas é um conjunto, é um resumo de sínteses, né? As pensatas são uma forma síntese, ao mesmo tempo é uma análise, porque é muito material. Eu já escrevi até agora, você sabe, tem 40 dias aí pelo caso. A hora que eu resolvi escrever tem 40 dias, mas não comecei a fazer isso. Eu acho que tem 2 semanas,
20 dias, no máximo, você está entendendo? Que eu estou trabalhando mesmo para valer. Porque antes eu fui estudar como fazer o livro. Então era só um processo de pesquisa para fazer o plot. Você está entendendo? O arcabouço, a montagem da ideia. Agora, o que se passa? Ele já tem mais de 1000 verbetes, com mais de 2.000 asteriscos. O asterisco é o seguinte, tem um verbete em cima, e ali agora, cada ângulo diferente daquela ideia, vem um asterisco. Variantes. Né? Então, por exemplo, já tem alguns verbetes que tem 10 asteriscos. Está entendendo? Por isso que é que tem 1000 e 2000, mais de 2000, entende? Eu participei daquela equipe que pensou de alguns dos seus livros, né? E eu fiquei com um capítulo lá... Aquilo ainda não mexi, não. Não, eu sei, mas eu tive eu quase na época eu perguntei para o senhor, porque eu tive essa dificuldade ou facilidade, assim, de você via que tinha o mesmo tema central, mas não era a mesma palavra-chave. E aí, essa coisa que o senhor está falando, agora, das variantes... eu só de ver as coisas assim, tendo ideia, eu sou capaz de sentar e eu faço 40, 50 verbetes. Não precisa. De uma vez. Você está entendendo? Assim, em seguida, algumas horas, né? Eu demoro, com calma. Às vezes eu faço isso vendo televisão, lendo alguma coisa, você está entendendo? Às vezes um filme. Em qualquer lugar eu posso escrever verbete, mas eu não faço isso, porque senão eu fico pirado aí. Só vou pensar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, só sai verbete. É preciso ir com calma. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, é a facilidade disso. A facilidade que me dá. Porque lá é o seguinte, eu ponho, já tem tudo assentado, está na ordem alfabética, do jeito que está, mas beleza, eu nunca fiz livro nenhum tão fácil. Então, já tem lá o processo em negrito, é só eu puxar do espaço, coloco já em negrito, já sai. O asterisco é fácil de fazer também, 2 comandos você faz na hora. Ali você escreve tudo. Você revisa tudo que tem e deixa. Aquilo vai ampliando. Já tem mais de 270 páginas. Até agora. Isso aí. Agora, pelo meu cálculo, esse primeiro volume de 900 páginas, ele pode chegar de 6.000 a 7.000 asterisco, quer dizer, 7.000 pensatas. Entende? 7.000 já é uma coisa positiva. Os maiores que tem no Brasil, assim, para mais, é 10.000 por aí. Uma boa parte de todos que tem por aí afora é 1.000, 2.000, 3.000. Então, agora 2.000 eu fiz aí em 2, 3 semanas, então eu posso fazer muito mais. Agora eu sento aqui, ó, às vezes eu faço 10, 15, 20, enquanto nós estamos aqui, pensando na situação. Agora, o processo é a variabilidade do acesso, da abordagem que eu estou fazendo. Isso eu nunca fiz em livro nenhum. Então, isso aí é um processo que, com o tempo, dependendo da minha paciência de distribuir o tema, eu posso ver análise e nuances dos temas que eu não tenho em livro nenhum. É o que está acontecendo. Agora, eu tenho ainda que aprender alguma coisa. Em matéria, por exemplo, a discriminação dos verbetes, propriamente dito, do tema. Quais as nuances que tem nisso? Quais os tipos, sabe? A categoria que tem. Então, por exemplo, eu já vi que a categoria de plural eu tenho que pôr sempre. Isso aí não tem saída. A hora que eu coloco o negócio no plural, muda. Entende? Uma coisa é você falar ator, outra coisa é você falar atores. Há uma ampliação do processo. Então, eu quero especificar todos esses detalhes. Isso aí é uma loucura. Agora, eu estou tentando ver se esse primeiro volume eu trabalho bem para aprender esses detalhes fugidios, elusivos, difíceis. Está entendendo? Para eu conjugar tudo junto. Agora, ó, até agora eu já li e fiz consulta em mais de 500 mil de pensata dos outros. O negócio é brabo. São mais de 500 mil, pelo meu cálculo. Esse aqui que eu estou lendo, ele tem 10 mil só. Quer dizer, mas se eu tiver 50 volumes desse aqui, eu tenho 500 mil. Entendeu? Agora, o caso todo é o seguinte, eu já li muito mais do que isso. Porque nem todos têm 10 mil.
Uma boa parte, às vezes, vem com 500 pensamentos da pessoa. Agora, eu lá na introdução já estou colocando esses 520 itens que eu acho que equivale a pensata de algum modo. Sempre é. Porque pensata é uma síntese do pensamento da pessoa, tudo então que ela pensar serve para isso. Agora, eu estou tentando ver se coloco coisas aproximativas dessa realidade. São muitas páginas, mais de 500, para você ter uma ideia. Agora, eu estou pondo isolado para não embatumar o negócio, estou colocando tudo um debaixo do outro. Uma enumeração vertical, sem numeração, aquilo tudo, na ordem alfabética. Agora, vamos ver, né? Com o primeiro volume, eu tenho uma ideia do que eu vou fazer depois. Vamos ver até o ano que vem, eu vou ter uma ideia disso. Eu calculei para fazer esse primeiro volume até dezembro do ano que vem. O senhor não vai... Calma. O senhor não vai repetir uma pensata. Por exemplo, às vezes tem pensatas que ela pode ficar não, tem classificada pensatas, em dois... Uma parte de pensata eu posso repetir, eu já cheguei a essa conclusão. Mas tem, não era toda. Eu tive essa dificuldade também. Que às vezes você vai usar... em dois blocos. Você vai usar uma ideia que é um outro ângulo, então é importante mostrar. Agora, às vezes, eu vou mudar o título, quer dizer, o verbete vai ser outro. Entendeu? Porque, às vezes, ele engrossou, ele é mais complexo. Agora, ó, isso é perturbador de início, mas com o tempo, quando você começa a ver os viés e as vertentes, a coisa fica mais fácil. Agora, é fascinante ver o negócio aumentar. Porque quanto mais aumenta, mais complicadinho fica. Entende? Mas mais eu vou entender. Então, simplifica para mim. É um paradoxo, ó, desse tamanho. Quanto mais aumentar, mais eu vou saber. Quanto mais aumentar, mais complicado vai ficar. Mas, para mim, vai ficar simplificado. Você entendeu? É isso. Que já fica tudo, as gavetinhas abertas. Agora, todo dia eu estou pondo alguma coisa. Sabe? Depende do que é. Agora, por exemplo, eu posso trabalhar 20 pensatas. Isso aumenta 2 páginas lá. Que livro vai ser grande. Não é? Então, isso não é nada. Agora, com 2 por dia, se eu demorar, vai demorar muito. 2 por dia, eu preciso de quantos dias para chegar lá? Quer dizer, vamos supor que eu faço 2 páginas por dia. Para 900 páginas, eu preciso de 450 dias. Isso dá 1 ano e tanto. Por isso que eu estou calculando até dezembro do ano que vem. Aí eu tenho, com calma. Entende? Mas agora, em alguns dias, eu já tenho 270 páginas, daqui a pouco eu tenho 1/3 do livro pronto. 300 páginas dá 900. Porque o total é fazer do tipo da enciclopédia 900 páginas, que é mais fácil da pessoa ver, de um volume encadernado, né? Um tomo encadernado. Porque o meu negócio é ver o papel. Agora, a gente faz depois, sabe, o CD-ROM, etc. tal, lança aí. Mas isso é outra coisa. O problema meu é o papel. É o papel que a gente pode ver cada vez mais a situação. Agora, ó, é muita coisa que eu tenho. É um problemão isso aí. Ver tudo que eu tenho, eu evito de pensar em tudo que eu tenho agora. Não dá. Você está entendendo? Para eu não embolar meu meio de campo. Eu vou vendo aos poucos. Então, eu estou indo pouco a pouco. A primeira coisa que eu estou fazendo é ver o que eu falo nas tertúlias que eu estou colocando lá. Para eu ficar com o material atualizado. Entende? Vamos ver com o tempo. Eu, de vez em quando, falo para vocês o que eu estou fazendo, a situação, como é que é. Vamos ver o que dá. Agora, outra coisa também. O modo de colocar as ideias com os verbetes tem palavras comuns que não são neologismos, que eu não uso praticamente nos livros nenhum. E nesse aí eu vou usar. Tem uns bem diferentes, que aquilo não é o meu normal. Por exemplo, a palavra instalação. Instalação. Instalação é um verbete. Entendeu como é que é? Eu não tenho isso em livro nenhum meu.
O senhor, então, isso vai enriquecer a abordagem. O senhor, então, não está fazendo as classificações mais gerais com especialidade, logia? Não existe nada disso. E outra coisa, eu não estou colocando verbete nenhum de palavra composta. Não, é só um vocábulo de cada um. Entendi. É de propósito. Quer dizer, o negócio está muito estrito, ele é rigoroso dentro do assunto. Agora, é preciso depois vocês verem. Vamos ver, daqui a uns tempos a gente vai ver. Agora, ó, eu espero de você, então, mais 170 verbetes. Você já fez 17, mais 170 no mínimo. Tá certo? Você é muito boa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 18 perguntas online. O recado de hoje será com Milena e Alzira, com o curso Definição da Especialidade Pessoal. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso Definição da Especialidade Pessoal. É um curso que conta com a tecnologia de 3 instituições conscienciocêntricas, da Conscius, tecnologia da conscienciometria, a Apex, com a proexologia, e o CAEC com a sociometria. Então, esse curso visa auxiliar os interessados na autodefinição da especialidade proexológica, ou a identidade interassistencial, através da sinergia da conscienciometria, sociometria e proexologia. São 4 módulos, sendo que nos 3 primeiros haverá campos com epicons, com epicentros conscienciais trabalhando com a energia para ajudá-los a definir a sua identidade interassistencial. Eu chamo aqui a professora Alzira, que vai falar um pouco sobre a tecnologia da Conscius. Olá, pessoal, boa tarde. Nesta parceria, a Conscius entra com a tecnologia da identificação do Trafor, do Trafar e do Trafal. Ou seja, você identificar o seu Mega Trafor, seu Mega Trafal e seu Mega Trafar. A forma é uma sinergia entre as 3 ICs, com dinâmicas, com técnicas que favorecem a pessoa na autopesquisa e ela descobrir quais são seus talentos, quais são suas possibilidades, onde ela tem o maior potencial para aplicar na sua ProEx. A gente espera vocês, sejam todos bem-vindos. Aguardamos para que vocês possam fazer suas inscrições na recepção do CAEC. Ok, obrigada, pessoal. E o verbete de amanhã será retromnemônica útil, da especialidade Mnemosomatologia. Autora, professora Lília Junqueira. Obrigada a todos pela presença e uma boa tarde.